Em outubro, a Escola do Amor em Pompano Beach. Uma palestra ao vivo com Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado. Os apresentadores da Escola do Amor convidam você para vir aprender o amor inteligente. Casais, namorados, noivos, viúvos e solteiros de todas as idades participem desta aula inteligente e descontraída. Dia 15 de outubro, às 20 horas. 1840 da Rua 41, Northeast, Pompano Beach. Lugares limitados. Reserve já a sua credencial gratuita. Nos Estados Unidos, ligue para 954-782-6318 ou pelo WhatsApp 954-371-3691. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais, solteiros, pais e filhos aprendem um amor inteligente. Nós vamos falar hoje sobre um tema que atinge todos os pais, mães e até filhos, que é o tema da raiva. Como que pais, muitas vezes, chegam a um ponto de sentir tanta raiva dos seus filhos e vice-versa, filhos também que sentem raiva a ponto de virar ódio contra os pais e o que isso causa neste ambiente familiar. Antes disso, gostaria que você prestasse atenção na matéria deste filho, este maníaco que estampou as notícias dos noticiários policiais recentemente e o que a sua mãe falou a respeito dele. É chocante o que esta mãe chegou a falar a respeito do próprio filho. Preste atenção porque talvez você assista a história dele e desta mãe e você pense assim, não tem nada a ver comigo, isso é um caso extremo. Mas eu vou mostrar para você como que muitas vezes você pode estar em grau menor na mesma situação que esta mãe. Preste atenção. Uma rua sem saída, mas que dá acesso para uma viela onde mora um assassino. Pelo menos 5 corpos foram encontrados na casa e um sexto num terreno bem próximo de onde Jorge morava. Dentro a casa parece um lugar abandonado. Em vez de móveis, materiais de construção e buracos nos outros cômodos. Buracos usados como túmulos, que escondiam vítimas de Jorge Luiz, um homem de 41 anos. Com a ajuda da mãe do assassino, a PM conseguiu fazer a prisão. Ô Jorge, a mãe que tá falando, Jorge, marca um lugar pra gente se encontrar, eu vou com eles agora, a gente vai encontrar com você agora. Me chamou a atenção, foi as covas que tinha no chão, era 4, 5 covas e muito restos humanos. A perícia foi acionada de novo. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram encontrados mais 2 corpos enterrados em avançado estado de decomposição e ossos, segundo o IML, de outros 2 corpos. Foi em uma entrevista exclusiva ao programa Cidade Alerta que Dona Maria Irene, mãe de Jorge Luiz, falou sobre a personalidade do filho. Eu não conhecia meu filho. Esse que passou, esse daí, ó, esse não é meu filho. Esse não é ele. Ele não é. Em casa, assim, sabe, ele sempre foi assim muito dado. Nunca teve encrenca com família, com sobrinho, com nada. Esse que está passando aí não é ele, não. De jeito nenhum. Claramente abalada, a mãe do homem que passou a ser conhecido como o monstro da Alba, em alguns momentos, demonstrou até mesmo raiva. E a casa desse monstro aí é lá no fundo, entendeu? É lá no fundo. A gente nem tinha acesso à casa dele. Porque tem pouco mais de 1 ano que ele está lá. Mas que ele começou a fechar essa porta aí, tem uns 5 ou 6 meses por aí. O posicionamento quanto à punição de seu filho, agora um assassino, é muito clara. O que ele fez, ele vai ter que pagar, ele vai pagar, porque ele destruiu a nossa família,
família de muito mais gente, que da outra vez que ele foi preso, ele se danou sozinho. Com a voz embargada, ela desabafa. Eu não tenho mais nada, eu não tenho roupa, eu não tenho móveis, eu não tenho pais, principalmente pais que eu não tenho, porque estão julgando o que eu sabia, misturou tudo. Porque eu nunca esperava, Fabíola, aqui, ó, entre 6 filhos, ia passar uma dor tão grande, lá com esse daí, viu? No final da entrevista, Dona Maria Irene não aguenta a emoção. Entre muitas lágrimas, chama o filho de monstro. Como é que você se sente agora? O que seu coração de mãe diz, sabendo que o seu filho foi capaz de matar e enterrar corpos? Não saiu de mim. Esse monstro não saiu de mim, não. É difícil de falar, né? É difícil demais, Fabíola. É difícil porque você vê que praticamente ele acabou com a vida da gente. Será que ele tem noção disso que ele fez? Será que ele tem noção disso que ele fez com a gente, com a família dessas vítimas? Então você vê que acabou. É claro que é um caso extremo, mas o que me chamou a atenção na história desta mãe é quando ela mencionou que ela olhou para o filho, olhava para o seu filho e ela não reconhecia o próprio filho em quem ela via. Eu creio que essa expressão é comum a muitos pais, porque muitos pais já pensaram ou falaram isso, olharam para os seus filhos e disseram: não foi essa pessoa que eu criei, não foi essa pessoa, isso não saiu de mim, por causa de tanta decepção e tantos comportamentos contrários àquilo que foi ensinado. Falando em ódio, Renato, filhos que têm ódio, raiva, os pais conseguem ver esse ódio, essa raiva, às vezes até nojo, né, desprezo, já nos olhos deles, né? Eu lembro que muitas vezes eu vi essa expressão no meu filho, de ele olhar para mim e eu ver que ele queria, parecia que ele queria me matar. E a gente fica assim, meu Deus, quem é essa criança? Porque a gente dá o melhor, a mãe, o pai dá o melhor. Sim, tem raras exceções em que os pais simplesmente não se importam nada com os filhos, mas a maioria dos pais dão o melhor, muitas vezes não sabe, né, que erra, mas erra tentando consertar, tentando acertar. E você não imagina que um filho é capaz de trazer tanta decepção, trazer tanta dor para os pais, porque você pensa assim: bom, eu vou ter essa criança, ela vai me apreciar para o resto da vida, porque eu dei o meu melhor, eu trabalhei, eu paguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu criei, né? Você deu a luz para aquela criança. Você pensa assim: bom, no mínimo ela vai me apreciar para o resto da vida, né? Então eu vejo que essa dor que essa mãe nessa matéria sente também tem isso, de você se decepcionar. Poxa, eu mereço isso, né? Tudo bem que ela sente que, poxa, as famílias, né, todo mundo sofreu muito, mas e ela como mãe também? Porque as pessoas normalmente não falam, não pensam na mãe do criminoso, né? Mas e ela como mãe? Mas eu me coloquei no lugar dela. Imagina como que você se sentiria, né? Então, é realmente muito frustrante. E é uma coisa que não dá para você... O que você pode fazer? O que você, mãe, o que essa mãe pode fazer? Né? É por isso que nós temos esse programa aqui, porque é um problema que nós temos na sociedade, um problema sério e que não se faz muito a respeito, muita coisa a respeito, né? Todo mundo sabe que tem muitos problemas com os filhos, problemas de drogas, rebeldia, ódio, mas as pessoas pensam que isso é parte da vida e que tem que levar isso, mas você não sabe até onde esse ódio vai. No caso dessa mulher, o filho, ele levou esse ódio ao extremo. Mas quantos filhos, né, têm esse ódio até mesmo de matar os pais? Em fase inicial, não chegou a esse extremo, mas está lá, é o mesmo sentimento. E você que é pai, é mãe ou filho e está passando por um problema assim,
Você tem uma raiva constante do seu pai, da sua mãe. Você tem uma raiva do seu filho, uma frustração, uma decepção muito grande. Você não reconhece o seu filho no seu filho. Você não reconhece. Você olha para sua filha, você olha para o comportamento do seu filho e você pensa, não é possível. Por que ele se tornou esta pessoa? Como foi que ele se tornou esta pessoa? Onde foi que eu errei? Você tem se perguntado isso? Esta tem sido a sua realidade? Ligue agora para o programa aqui e diga-nos o que está acontecendo na sua casa, na sua situação. Faça a sua pergunta que nós vamos dirigir a sua pergunta com a nossa resposta aqui no programa. O telefone está aí no seu vídeo, 011 3573 3535. Você pode ligar agora, você não precisa se identificar se não quiser, você não precisa falar no ar, você pode falar com um membro da nossa equipe na central de atendimento e dizer, olha, eu sou mãe, eu sou pai, tenho um filho assim, 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 e muitas vezes eu fico decepcionado, eu olho para ele, eu não reconheço, esse não é meu filho. Ou você jovem, você sente ódio, raiva da sua mãe, do seu pai, você fantasia matando seu pai, matando sua mãe, você tem um problema de raiva muito grande dentro de você, ligue para a gente agora e conte a sua história, o que está acontecendo, peça um conselho, nós vamos falar com você aqui no programa. E nós estamos aqui hoje, como sempre, com a Raquel de la Torre, que está aqui com a gente. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Oi, Cris. Oi, Renata. A gente tem enquete lá no Twitter? Colocamos Não, no Twitter uma pergunta. pergunta. Temos. Isso. Quem quiser participar pelo Twitter, você pode acessar o Twitter da Escola do Amor, @TheLoveSchoolTV, deixar seu comentário. E nós temos também aqui 3 convidadas, uma mãe, uma filha e uma filha cuja mãe não está aqui, mas estão aqui todas por causa de um mesmo assunto, a raiva. E nós vamos falar com elas daqui a pouquinho. Mas primeiro eu vou falar com o casal Rodrigo e Pamela, que vieram ontem na nossa palestra. Eles estiveram aqui na Terapia do Amor, na palestra de ontem à noite, e eles vão contar pra gente como foi essa participação. Olá, Rodrigo e Pamela. Olá. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Olá. Renato? Olá, Tudo boa bem? noite. Boa noite. E vocês? Vocês já estão vindo à terapia há muito tempo ou começaram agora? A princípio, eu comecei indo semana passada e estávamos tendo alguns problemas, aí eu tive a iniciativa de ir e senti que precisava falar para ela que eu tinha ido. Quando eu contei para ela, ela ficou meio assim, mas ela também em seguida se propôs a ir também. E para mim foi muito bom, né? Eu senti alguma coisa dentro de mim mudar no primeiro dia, desde o primeiro dia. E ela acho que percebeu alguma mudança, alguma coisa desde o primeiro dia que eu fui e sentiu a necessidade de ir também, né? E aí ela pode falar o que ela achou também. Bom, Pamela, primeiro uma pergunta. Por que você achou meio estranho quando ele falou da palestra para você? É porque a gente estava separado. Ok. A gente estava passando um problema bem complicado, né? Bem sério. E eu não via mais solução nenhuma mesmo para o casamento. Para mim, tinha acabado de vez e não tinha mais como reconstruir o casamento. E ele falou pra mim, não, eu vou tentar, eu vou numa terapia. Eu falei, mas que terapia? Eu falei, a gente já fez terapia, não funciona a terapia. Aí ele falou assim, não, eu vou numa terapia diferente, terapia do amor. Eu falei, mas que terapia é essa? Aí ele falou assim, é uma terapia, você quer ir comigo? Eu falei, aí acabou que eu fiquei meio assim, não mostrei muito interesse, ele foi sozinho. Eu não estava morando na minha casa, né? E aí ele chegou e falou que tinha um presente pra mim. E aí ele não estava em casa, eu cheguei em casa e o presente estava em cima do som, que era um livro, né? Casamento Blindado. E eu sempre quis ter esse livro, né? Porque eu já tinha visto pessoas que tinham lido e falavam que o livro era muito bom. Aí eu tive interesse em ler. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, eu sempre quis ter esse livro. Eu pensei, por que ele não me deu quando a gente estava casado? Mas tudo bem. Aí eu comecei a ler o livro e eu gostei muito, assim, tipo, eu achei o começo, assim, eu comecei a ler muito rápido. Ele tava no 4º capítulo ainda, eu tava chegando já, comecei a alcançar ele. E eu comecei a ficar, sabe? Aí ele começou a falar da terapia, falando que era muito bom, que que a primeira que ele foi já mexeu demais com ele, fez ele entender coisas que há tantos anos que a gente estava casado ele nunca entendeu. No entanto que o livro começou a abrir minha mente também em vários sentidos, né?
E aí ele falou pra mim, vamos comigo, você vai gostar. E nisso a gente já tava começando a conversar mais, né? Pensando em tentar fazer o negócio dar certo. E aí eu falei, vamos. Aí quando eu descobri que era vocês que davam uma palestra, é que eu fiquei assim, ai, é eles. Tipo, porque quando você tá lendo um livro que você fica assim tão entrosada, eu acho que o maior sonho do leitor é conhecer o autor do livro. Eu não sei por que a gente tem isso, né? Então eu olhei e falei, não, eu não acredito que é eles mesmo? Ele falou, é eles. Eu falei, então eu quero ir porque eu quero conhecer a Cris, quero conhecer o Renato. Aí eu fui, achei magnífico. Foi a primeira vez ontem. Realmente, a sua oração, sabe? A primeira oração foi poderosa. Foi muito bom, foi muito bom. E vocês já estão juntos? Porque você falou que vocês estavam separados até semana passada. Isso, estamos. Voltaram? Estamos juntos. Voltamos. Voltamos, assim, foi recíproco, né? Ela percebeu que a gente teve problema outras vezes, tentamos outras soluções, só que não tínhamos orientação para isso, né? Buscávamos de outra forma, às vezes da nossa forma, mas a gente não conseguia levar para frente. Esse ano nós tivemos alguns problemas também, no começo do ano, e tentamos, não conseguimos, falhamos de novo. E eu pensei, eu tenho que tentar alguma coisa, né? E meu pai assistia já a Terapia do Amor, eu assistia às vezes pela televisão, quando eu tinha um tempinho, porque eu chego tarde. Ela às vezes passava, viu assistindo, não se interessava. Aí eu vi na televisão que tinha um dia que teria terapia. Aí eu pensei que fosse na quarta. Aí eu falei para ela, quando a gente estava separado, vou na quarta-feira, se você quiser ir. Só que aí eu procurei na internet para ver o dia, eu vi que não era na quarta, era na quinta. Aí eu fui na quinta, falei para ela que eu iria, só que ela falou que ia trabalhar até mais tarde e não poderia ir. Aí eu pensei, bom, ela tá fugindo, então ela não quer ir, eu vou sozinho. Aí eu fui, vi que era muito bom, me senti renovado, como eu falei, e ela acho que percebeu alguma coisa estranha que não tinha acontecido antes, e aí decidiu ir também, né? Que diferença que você viu nele, Pamela? O que você viu assim que incentivou você a vir, além do livro, claro? Primeiro foi porque assim, toda a determinação dele de querer fazer diferente, né? E ele falou assim pra mim, você tem que entender o que eu entendi. Você tem que ver o que eu vi, você tem que entender o que eu entendi. Porque há tantos anos, casado, a gente nunca entendeu isso. Que é refletir o que a gente passou na nossa infância, o que a gente passou. Isso é uma coisa que eu nunca parei para pensar, porque eu tenho muito trauma de infância, da minha adolescência, e ele também tem. E os traumas da minha infância que fez eu começar a refletir, na verdade, onde estava o problema. E a gente nunca parou para pensar assim. Depois que ele viu a primeira palestra, né, a primeira terapia, ele começou a ter essa visão, né? De começar a ver que a gente tem que mudar primeiro, não ficar esperando que a pessoa mude, né? Aí já começa a solucionar, como mesmo diz no livro, 50% dos problemas, né? Então, é isso que ele queria me mostrar, de qualquer jeito. Eu vi que ele estava assim, naquela sede, você precisa conhecer, você precisa ver. É algo inexplicável, né? Então, foi aí que eu falei, não, eu tenho que ver se é tudo isso. E uma outra coisa também interessante que eu percebi, tanto no livro quanto indo, é que muitas vezes a gente não entende a outra parte, né? A gente não tenta ver o histórico da vida dela, o que ela passou, assim, desde quando ela nasceu até a gente se unir. E muitas vezes a gente é egoísta, não tenta enxergar e não tenta ver o que aconteceu. A gente não consegue ver a bagagem que ela estava carregando até ali. Quando eu compreendi isso, eu vi o porquê dos problemas que ela acabava causando para mim, que na verdade não era problemas dela, era problema meu, porque eu estava com ela, eu teria que tentar achar uma solução. E ela da mesma forma, ela entendeu, e aí eu pude perceber que tinha que ter alguma mudança a partir de mim. Se eu mudasse, eu acho que ela veria alguma mudança e iria querer mudar também. E ele sempre falava assim, olha, mesmo que a gente não fique junto, lá é tão bom que você vai entender que mesmo que você vá para outro relacionamento, não vai dar certo. Você vai ter que ir para você entender que a sua vida vai ser muito diferente depois que você ouvir e ver tudo que você tem que ouvir e ver lá. Foi aí que eu despertei a vontade de ir. Que legal. Bom, é impressionante o quanto eles já aprenderam em tão pouco tempo, né? Lendo o livro, vindo em duas palestras. O livro também ensina muito, né? E vocês, com certeza, já estão colocando em prática algumas coisas, dá para perceber isso, e por isso que vocês já conseguiram reconciliar. E agora é vocês continuarem o que vocês começaem, porque, claro,
o que vocês, exatamente, o que vocês começaram foi o início de uma mudança muito grande que vai acontecer ainda dentro de vocês e vai unir vocês, e todos os problemas lá de trás serão serão transformados para a força desse relacionamento, para vocês nunca mais repetirem e serem mais fortes, mais unidos lá na frente. Então vocês vão aprender muito ainda pelas próximas palestras que vêm aí, as 21 verdades sobre o amor, tá bom? Tá bom. A gente estará lá todas as quintas-feiras. Que legal, será um prazer. Vocês. Depois aperta a nossa mão, passa pessoalmente para a gente conhecer vocês. Ah, um abraço. Com certeza. Muito obrigado. Tchau. Obrigado pela participação, muito legal, né? Então você que está também numa situação semelhante, você que está num relacionamento ou já saiu de um, você acabou de ver aí um casal que veio, ele pela primeira vez, ontem a segunda, e ela pela primeira vez ontem, e já estão aí unidos novamente depois de uma separação. E tudo porque eles deram a chance à inteligência amorosa. A inteligência amorosa. Você, quando aprende o amor inteligente, você para de errar. Então, faça um esforço, venha participar da palestra. Todas as quintas-feiras, a palestra para casais e solteiros. Venha só ou acompanhado do seu companheiro e você vai aprender muito. E outra cartilha aí, o ABC, né, dos estudantes, é o livro Casamento Blindado. Que você pode adquirir em qualquer livraria ou pelo site casamentoblindado.com. Ou se você vier na Terapia do Amor, você pode encontrar também lá pessoalmente, como fez o Rodrigo. Bom, então vamos agora falar com a Priscila, que está aqui com a gente. Priscila, você tinha raiva, ódio do seu pai, da sua mãe, como é que era? Eu tinha raiva da minha mãe e do meu pai. Tudo assim, eu sempre tive um relacionamento muito amoroso com minha mãe, com meu pai. Só que aos 14 anos eu passei por um abuso, onde que o rapaz era o meu primeiro namorado, né? E ela não sabia. Ela não sabia em referente a esse abuso. Então, o que começou a acontecer? Quando eu terminei com ele, ela não gostou porque o rapaz sofreu. E ela começava a falar assim, por que você terminou com ele? Ele tá sofrendo, o primeiro namorado. Então eu comecei a culpar ela pelo que tinha acontecido comigo. Então, porque assim, ela não sabia que eu tinha sido abusada, mas ela defendia tanto ele que eu falava, como que pode? Na minha imaginação, ela parecia que ela sabia, né? Porque ela via que eu mudei o meu jeito de ser, eu fiquei mais calada, eu fiquei rebelde, mentirosa. Então eu comecei a ter mudanças dentro de casa de uma filha que era amigável com a mãe, eu passei a ser uma inimiga, né? E foi quando começou os problemas de verdade, que eu comecei a ir muito mal na escola. Quer dizer, até ali você era amiga da sua mãe? Era, até os 14 anos eu era amiga da minha mãe. Não tinha problema? Não. Então, devido a este abuso sexual que você sofreu aos 14 anos, que a sua mãe não soube na altura, não. Você mudou o comportamento e também mudou com ela, passou a odiar a sua mãe, que não tinha nada a ver com o caso. Mas que apoiava o rapaz. Apoiava, mas sem saber. Que a abusou, né? Sem saber que ele tinha abusado. Quer dizer, às vezes os filhos mudam e os pais nem sabem por quê. Né? Foi o meu caso. Eu mudei assim do nada, porque, como eu disse, eu sempre fui muito amiga dela, né, dos meus pais. E eu mudei de uma maneira que nem ela acreditava, a filha que ela tinha dentro de casa. E eu não tinha vontade de trabalhar, eu era rebelde, eu era mentirosa. Para eu poder sair à noite, eu tinha que mentir para ela. Eu comecei a me envolver com rapazes, onde eu mentia falando que ia fazer trabalho de escola, eu ficava na rua. Então, assim, começou a ter muitas brigas dentro de casa, a chegar ao ponto de eu desejar a morte da minha mãe. Eu imaginava várias vezes ela morrendo com uma doença, ou então até mesmo eu matando ela, porque para mim eu ia ser feliz se ela não vivesse. Ou seja, minha irmã e meu pai. Porque o grande problema do que acarretou tudo isso era minha mãe, porque o que mais me doía era a amizade que eu não tinha mais com ela. Porque eu não tinha amigas, eu não tinha amigos, eu não podia confiar no namorado, porque eu já tinha passado por um problema aos 14 anos. Então, a pessoa com quem eu mais confiava acabou virando a minha inimiga, a pessoa com quem eu imaginei e eu queria que morresse, né? Aí a gente, assim, tinha brigas ao extremo, onde era agredida verbalmente, tanto eu como ela, a chegar ao ponto de eu dizer assim para ela que era obrigação ela me criar, porque eu não pedi para vir ao mundo, e se eu vim era obrigação ela me criar, e o que eu era naquele exato momento era o que ela era. E eu falei que ela estava pagando o que ela tinha feito com os pais dela, então isso machucava ela.
porque ela também não teve uma vida fácil. E então eu falava assim para ela, eu falava assim, tudo isso que acontece hoje, mãe, é porque você foi ruim para os seus pais, então você está pagando. Você está pagando. Então eu jogava isso na cara dela. Como que ela lidava com essa situação toda? Ela era muito nervosa, Renato. Ela era assim, ela não aceitava, ela era muito nervosa, né? Ela não tinha domínio. Ela brigava por qualquer coisa dentro de casa, não só comigo, mas tinha muitos problemas com os meus pais. Então, eu comecei a olhar para ela, porque nós somos muito parecidas fisicamente. Eu olhava para ela, eu me olhava no espelho e eu falava, será que eu vou ficar igual ela? Como eu era mais jovem, eu falava, louca? Será que eu vou ficar igual ela, assim, nervosa? Vou bater, vou maltratar o meu marido? Só que ela era daquela maneira porque eu era pior do que ela. Então, a minha preocupação, até mesmo no futuro, de um dia me relacionar com uma pessoa, era ser igual ela. Então, eu passei a me odiar. Porque... Quer dizer, Priscila, a sua mãe, ela começou a reagir à sua diferença, né? Até você mudar, ela era uma coisa. Aí, quando você mudou e você ficou rebelde e tudo mais, então a sua mãe começou a tipo que tentar te mudar, né? Impor uma mudança e aquilo só te agredia e você queria agredi-la de volta, né? Com palavras e até comportamentos. E é isso que acontece muito, né, Renato? Porque os pais não sabem lidar com as mudanças dos filhos e acabam piorando a situação. A forma que eles lidam, muitas vezes, acaba fazendo a criança, o jovem, piorar ainda porque mais. Primeiro, eles não entendem o que está acontecendo. Eles não sabem por que está acontecendo. Muitos jovens não se abrem com os pais, como você não se abriu com a sua mãe, nem com o seu pai. Então, sem saber o porquê, eles tentam várias alternativas e abordagens que não funcionam, só pioram a situação, como foi o seu caso. Você participou nas nossas palestras da transformação total de pais e filhos, e isso, durante um período que você assistiu às palestras, transformou você de dentro para fora e curou não somente o abuso, o trauma do abuso, mas também o seu relacionamento com os seus pais. Foi isso? Foi isso mesmo, Renato. Até porque o extremo máximo que eu cheguei com a minha mãe foi ao ponto de eu pegar uma faca para tentar matá-la e ela a mesma coisa comigo. Então, assim, para mim, a única pessoa que era o meu alicerce, que eu confiava, eu não tinha. A chegar ao ponto de eu tentar o suicídio por conta disso. Nós vamos ver mais agora sobre estas palestras que nós fazemos todos os domingos às 18 horas, a transformação total de pais e filhos, onde a Priscila recebeu a ajuda que transformou o interior dela e o lar dela, o relacionamento dela com a mãe e com os seus familiares. Preste atenção. Que mãe não sonha em ser a melhor amiga de sua filha? Afinal, um relacionamento assim tão próximo facilita muito a proteção de todas. Mas, muitas vezes, ao tentar se aproximar, elas conseguem justamente o contrário. Com a minha filha, a gente era um pouco meio... não tinha muito diálogo. Ela era meio nervosinha e às vezes eu também acabava também me estressando com ela. Ela falava que eu não era muito amiga dela. Eu não me sentia com liberdade para conversar com ela, entendeu? Eu não era próxima dela, então eu não conseguia enxergar ela como uma amiga. A gente sempre discutia muito, assim, ela queria sair, passear, beber, uma coisa assim que eu não aceitava. Aí era muita briga. Eu queria agir naquele momento da raiva, então eu queria bater de frente, eu queria estar certa da situação. E como eu era muito impulsiva, isso acarretava agressões, tanto física quanto verbal. A gente acabava se agredindo muito o tempo todo. Para o Valdemir, esta aproximação foi ainda mais difícil, já que após o divórcio, a filha foi morar com ele. E como homem, muitas vezes, ele não conseguia compreender as suas necessidades. Eu, apesar de ser um bom pai, achar que cuidava e zelava da minha filha, mas eu não dava atenção. E quando ela ficava chateada, ela tentava buscar apoio no mundo, nas bebidas, cigarro e amigos. Foi aí que eu vi que minha filha estava precisando de um carinho, precisando de apoio porque já não vivia mais com a mãe e eu era pai e mãe ao mesmo tempo. Todo jovem tem a carência de ser aceito. Ela faz qualquer coisa. Ela beija, ela vai para a cama com outros rapazes. O rapaz aceita usar drogas, aceita roubar. Para ser aceito, ele faz qualquer coisa para ser o cara. Esse é o problema do jovem. Então, os pais muitas vezes não descem para o problema do filho.
Conscientize os seus filhos sobre essa carência natural de qualquer ser humano, mas que eles não precisam ser macaquinhos de imitação. Eles podem ser diferentes, eles podem ser eles mesmos. Os filhos às vezes também reconhecem que esse afastamento é resultado do comportamento deles. Eu era uma pessoa totalmente estressada, ignorante, não dava atenção para minha mãe, nem para o meu pai. Foi um conflito interno que eu tive comigo mesma e acaba, querendo ou não, influenciando no meu convívio familiar, né? Eu ligava muito porque as pessoas me falavam lá fora, eu não tinha uma opinião tão formada como eu tenho hoje. Um problema familiar muito frequente, mas nada que a palestra de transformação total de pais e filhos não consiga resolver. Ela mudou totalmente, né? Então eu falei, se ela mudou, porque eu também não posso mudar. Agora eu já entendo ela, a gente conversa, ela me fala as coisas, ela me conta as coisas. Antes ela não contava, ela era fechada. E depois que a gente veio pra cá, ela também mudou muito, muito, muito mesmo. Aprendi que, além de cuidar de um filho, você não pode jogar ele no mundo porque ele está viciado, porque ele está bebendo ou está com má companhia. Você tem que saber lidar quando ele volta para casa, para poder ter o carinho do pai. Fala, eu estou aqui, conta comigo, me procura, eu estou aqui para te ajudar. Senão, ao invés de você ter uma parceria com teu filho, tu vai expulsar ele para o mundo mais ainda. O atrativo está no mal. Você vê isso. As pessoas são atraídas pelo mal, não pelo bem. Mas elas não veem que o mal é o que a maioria está no mal. A maioria quer o mal e faz o mal. Quando você faz o bem, você sobressai, porque você sai do grupo da maioria. Eu aprendi a ter mais paciência, a ser mais compreensiva, a não responder, a ser menos rebelde, a controlar minhas emoções, a não agir muito por impulso. Eu comecei a ser uma pessoa mais passiva, a ter mais paciência com meus pais. Eu aprendi a ouvir mais, a ter bons olhos com as coisas, a não ouvir muito as pessoas lá fora. Agora eu tenho minha própria opinião, tenho personalidade, posso considerar que sou uma pessoa de personalidade. E eu só tenho a agradecer a palestra, porque eu venho aprendendo cada dia mais, cada palestra, venho crescendo emocionalmente, em todos os sentidos da minha vida. Não deixe sua família de fora dessa oportunidade. Foi graças a essa palestra que a gente se aproximou, né? Hoje o relacionamento tá bem caminhando, tá praticamente perfeito. Hoje eu já não respondo ela mais, eu já sei ouvir, eu já sei recuar na hora das contendas. Hoje a minha filha me liga e fala, pai, que já está morando em outra casa, né? Ela fala assim, pai, passa aqui, eu preciso falar com você, estou com saudade, eu te amo. É assim o nosso tratamento hoje. Minha mãe, ela é muito mais minha amiga, antes a gente tinha um pouco de conflito, assim, e agora eu consigo contar com a minha mãe em todas as situações, ela me entende, eu entendo ela, a gente consegue resolver os problemas de maneira mais amigável. Eu converso mais com meu pai agora, nosso relacionamento mudou totalmente. Participe você também. Palestra de transformação total de pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, domingo às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, Templo de Salomão. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Os ensinamentos que eles passam eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, né? Tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás.
Priscila, eu queria perguntar a você, você tem assistido essas palestras da Transformação Total há quanto tempo já? Já vai fazer uns 2 anos. E o que ela ajuda você, tem ajudado você? Olha, primeiramente, como você já tinha dito, eu me curei interiormente. Eu entendi que aquilo não era culpa dela, até porque ela não sabia. Então, ela começou a ver a mudança dentro de mim. Eu vim por conta própria, comecei a vir, e ela começou a ver essa mudança dentro de mim, então ela vê que alguma coisa, ela até falava, alguma coisa tem de errado com a Priscila, porque ela não é calma, ela não é amorosa. Então ela começou a ver a mudança notória, tanto na minha vida em relação a ela, como na vida profissional, nos meus estudos, melhorei na escola, né? Então ela começou a querer entender o que estava acontecendo, foi que ela começou a pegar, ir nas palestras junto comigo. E assim, mudou. Tanto o relacionamento dela com o meu pai, que ajudou também no relacionamento deles, tanto no meu relacionamento com ela. E hoje eu tenho uma irmã, né? E o relacionamento dela com a minha irmã é totalmente diferente. Tem as questões, os problemas em casa, só que ela sabe lidar. Então, assim, no meu caso, ela aprendeu e hoje a gente tem um relacionamento super amigável. Ela é minha melhor amiga. Tudo da minha vida, o que eu faço, o que eu pretendo fazer, eu conto a ela. Então hoje eu vejo nela o meu alicerce, tudo que ela fala eu coloco em prática, porque ela é minha mãe, ela sabe o que é melhor para mim. Então hoje o nosso relacionamento é assim, totalmente diferente do que era antes. Hoje eu olho, eu até não acredito, às vezes até eu paro para pensar, nossa, não acredito que eu tô conversando, não tô gritando com a minha mãe. Você é professora também, não é isso? Isso, professora. Então você lida bastante com criança, você deve estar bem próxima desse problema de filhos, pais, e você deve ver muitas crianças agitadas, com temperamento forte. O que você acha, agora você tendo os dois lados, você vê o problema lá na escola e você passou pela cura através das palestras e você vê o que as pessoas recebem de ensinamento nas palestras. O que você acha que essa mãe, que esse pai que está assistindo, está tendo um problema que não sabe mais o que fazer com o filho, não sabe controlar, não sabe disciplinar? O que ele vai aproveitar quando ele chegar na palestra e sentar ali e ouvir o que você tem ouvido? Primeiramente, Renato, é o amor, né? Os valores familiares, que muitas famílias, inclusive em escola que eu vejo, muitas famílias não se dão bem, primeiro também até por questão de dinheiro. Os pais não querem estar no mesmo local de festa que vai ter o evento de uma criança. Então, assim, é muita distância aí começando pelos pais. Mas o pai que busca, que realmente quer ver o filho, e o filho também, a primeira coisa que ele vai ver vai ser o amor. Resgatar esse amor, porque foi o que eu resgatei. Eu resgatei o amor porque eu tinha um vazio, eu não tinha amor. Então, uma das coisas principais que fez eu mudar e a me perdoar e a perdoar a minha mãe, que não foi fácil, né? Eu pedi perdão para ela, contei tudo para ela, o que eu pensava dela, o que eu queria fazer, e não foi fácil. Só que assim, a primeira coisa que resgata é o amor do pai e a amizade do pai e da mãe, porque no momento que a gente mais precisa, por mais que eu tenha xingado, ter feito ela sofrer, ela nunca me abandonou. Então, isso é o primordial, assim, na questão que eu vejo que os pais, eles nunca vão abandonar. E foi o que aconteceu comigo. É interessante que você falou do distanciamento, né, Raquel? Eu acho que é importante os pais ouvirem isso, porque hoje, na correria do dia a dia, os pais, às vezes sem querer, se distanciam dos filhos. E um grande abismo fica entre pais e filhos e nenhum tem conhecimento da vida do outro, o que está acontecendo. E essa separação só piora as relações, né? Renata, eu vejo que é uma coisa que você disse na palestra. Os pais, muitas vezes, têm dificuldade de se rebaixar ao nível dos filhos, né? Às vezes o pai, a gente até comentou aqui em outros programas, os pais não têm paciência de ouvir o filho, de escutar o filho. Às vezes, é o que a Priscila disse, o pai não tem paciência nem de ir numa apresentação do filho. E o filho, às vezes, só precisa falar, só desabafar, né? Como o caso da Priscila. A mãe dela por falta de sabedoria, na época, não foi capaz de ouvi-la, né? Porque, sem saber o que estava acontecendo com a Priscila, ela defendeu a pessoa que fez mal à filha dela. Se ela soubesse o que estava acontecendo, certamente ela não teria feito isso. Mas por quê? Porque ela não tinha uma comunhão com a filha, não conversava, não ouvia. E eu vejo que isso falta muito. E os jovens podem não reconhecer. Talvez um pai que esteja assistindo o programa fala, não, mas o meu filho não quer conversar comigo, ele nunca me procura, ele é independente, tem os amigos dele. Eu sou jovem,
Eu posso dizer, o seu filho se não conversa com você, é porque ele não vê abertura. Ele com certeza quer conversar com você, ele com certeza tem alguma coisa para falar, tem alguma dúvida, algum problema no interior dele, algum dilema, mas ele não conversa porque ele não vê espaço, ele não se sente à vontade, não tem o pai e a mãe como amigo. E talvez esse pai e a mãe até quer ser amigo, mas não sabe ser esse amigo. Não sabe como. Porque a maioria das vezes a conversa é sermão. Exatamente. É de cima para baixo. Cobrar. Às vezes, né, o filho tem algum problema e quer falar para o pai algum desabafo mesmo, ou algum comentário. Por exemplo, uma menina chega para a mãe, olha mãe, eu tô gostando de um menino e tal. Ao invés da mãe chegar, olha filha, quem é esse menino, né? A primeira pergunta. Ah, que legal. Não, né? Conta mais sobre ele. Exatamente, chega aqui, vem pra perto. Não quero você, ou sai fora, ou sei lá, qualquer outra coisa. O que o jovem vai pensar? Não posso falar pra minha mãe que tô gostando de ninguém. Não vou falar nunca mais na vida. Eu prefiro falar com a minha amiga, que me ouve, que escuta, do que falar pra minha mãe e qualquer outra coisa, sabe, Renata? Eu vejo que os jovens, coisas simples, eu converso com muitos jovens, coisas que falam pra mim, né, mas que poderiam falar com os pais. E que talvez não falam justamente porque não tem essa abertura. E né? é tão necessário hoje porque os jovens hoje em dia, os filhos, eles falam com todo mundo e eles ouvem a todo mundo. E se você colocar o universo das vozes que os filhos estão ouvindo aí fora e na internet, em todos os lugares, e você colocar a voz do pai e da mãe nesse universo, você vai ver que é uma faixinha bem pequenininha, que é a voz do pai ou da mãe. Então é muito importante que haja essa comunicação. Essa abertura, né? Agora, os pais têm que entender também que não é só você chegar e pedir ao seu filho para falar, se abrir com você. Porque se não há essa amizade, essa união, né? O filho não vai se abrir. Aí você muitas vezes fala assim, mas eu pergunto, ele não quer falar comigo. Eu vou lá, eu sento com ele, fala comigo, ele não quer falar. Tá, ele não quer falar por quê? Porque talvez ele tem medo de falar, porque você já fez comentários que deu temor a ele. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, a mãe fala assim, lá vem você de novo com essa história. Pronto. Sabe? Então a criança, o jovem, já tem uma predisposição para não falar, já é ensinado na escola, entre os amigos, na televisão, já é ensinado isso, que ele não deve falar com os pais. E você já não sabe se aproximar do seu filho, você já não sabe conversar com seu filho, então ele tem todas as razões de não se abrir com você. Então essa abertura não vai acontecer, por exemplo, hoje, tá bom, então eu vou mudar. Vem cá, meu filho. Não, você vai ter que conquistar. Tem que ser cultivado. É uma coisa que as pessoas têm aprendido nas palestras. Exatamente. Né? Como fazer, como estreitar essa distância que tenha existido entre você e o seu filho. Há como você fazer isso. Você recebe essas dicas todos os domingos às 18 horas na Transformação Total de Pais e Filhos. Nós vamos responder algumas perguntas de pessoas que estão nos ligando aqui e já vamos falar com a Tainá, que está aqui, com a sua mãe, Núbia, que também tinha um problema de relacionamento muito forte por causa da raiva. Já elas vão falar. Vamos responder uma pergunta agora. A pergunta é da Betânia, lá de Mauá. Tenho uma filha de 19 anos. Ela é agressiva comigo, tem muitos ciúmes do irmão. Já tentei conversar, mas nada resolve. Às vezes eu sinto que em vez de ser minha amiga, ela é uma inimiga. Queria a orientação de vocês, pois já não sei mais o que fazer com ela. Quer dizer, ela tem ciúme do irmão. Provavelmente ela sente que o irmão é melhor tratado, que a mãe prefere. Né? Aí, por exemplo, ela apronta, o irmão não apronta. Né? Aí, normalmente, o que acontece é que a mãe fala, tá vendo, fulano? Tá vendo seu irmão? Só de você fazer... Por que você não é igual ao seu irmão? Só de você fazer esse comentário, eu sei, às vezes o pai e a mãe não pensa assim que isso vai prejudicar, né? Você está querendo incentivar, mas prejudica, porque a criança começa a olhar para o outro e já ter ciúme. Aí tudo é razão a senhora gosta mais dele. Não, é porque eu não sou igual a ele, né? Então cria-se uma raiva. Ela não tem incentivo de mudar e ficar igual ao irmão. Ela fica com raiva do irmão e com raiva da mãe.
Cris, eu posso dar uma dica para essa mãe? Não que eu seja mãe, mas enfim, né? Eu vou dar uma dica para ela. Porque você tem uma irmã, né? Eu tenho uma irmã, exatamente. E é importante porque a filha dela tem 19 anos, você tem 20. Eu tenho 21. 21, já fez 21? Já fiz. Ok. Uma dica que eu vejo para essa mãe a senhora falou no caso que a senhora gostaria que a sua filha fosse a sua amiga, mas no fim ela é sua inimiga. Então, seja a amiga que a senhora gostaria que a sua filha fosse. Se interesse pela vida da sua filha, porque às vezes, como ela tem um irmão, ou o irmão é mais travesso, como a Cris falou, ou ele é mais calmo, não sei. Mas se interesse pela sua filha, converse com ela assuntos que ela queira conversar, né? Não assuntos que sejam bons para a senhora, mas assuntos dela. Então, chega para ela, tem 19 anos, poxa, ela deve estar num período que está gostando de rapazes, ou ela quer fazer uma faculdade, ou ela tem planos para o futuro. Chega para ela e conversa, poxa, olha, filha, o que você gosta, o que você está pensando? Se enturma, se envolva na vida da sua filha, e eu tenho certeza que a senhora vai ver que a sua filha vai se achegar mais. Porque um jovem, muitas vezes, ele não se achega aos pais porque ele não tem essa abertura. Eu tô falando isso porque eu sou jovem, eu também tenho quase a idade da sua filha. Faça isso, né, Renato, né, Cris? Chegue perto da sua filha e queira ouvi-la. Fale menos, ouça mais o que ela tem a dizer. Eu tenho certeza que a senhora vai conhecer um lado da sua filha que a senhora não conhece ainda. Faça um programa com ela, vá no shopping no sábado. Queria comprar eu vi uma roupa para você, fica legal. Ou vamos lá, escolhe lá, de repente o que eu gostei você não vai gostar, mas o que você escolheu eu quero dar para você. Enfim, faça alguma coisa. Não é comprar o amor da sua filha. Estou falando no shopping um exemplo. Mas é você fazer algo para aproximar-se dela. Essa é uma dica que é primordial para todo pai e mãe. Nós vamos falar então agora aqui com a Tainá e com a Núbia. Tudo bem? Tudo bem. Pode falar com o microfone pertinho. Tudo bem. E quem vai começar a falar? A história começa com a Tainá? Vamos lá, Tainá. Qual a idade sua agora? 19. 19 anos. Então, e você tinha o quê? Raiva da sua mãe, é isso? Sim, devido a... Eu cresci sem pai, na verdade, né? E todas as vezes que eu questionava ela o porquê, ela nunca deixou muito claro o porquê. Ela era sempre aquela resposta, não deu certo. Só que eu não me contentava com aquilo. Aí que foi gerando um ódio. Por causa que, às vezes que a gente conversava sobre esse assunto, ela falava assim, foi um relacionamento de 13 anos, mas que não deu certo. E justamente assim que eu nasci. Então eu pensava, será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Na minha cabeça eu era culpada. E pelo fato também do meu pai nunca ter tido uma aproximação muito próxima comigo. Ele chegou a me ver várias vezes, mas eu não via também aquele amor, aquele interesse por mim. Eu via mais como se ele estivesse cumprindo uma obrigação. E eu cresci com esse ódio. E eu nunca cheguei a desejar, assim... Eu não tenho coragem de matá-la, mas eu ficava com vontade de agredir ela. E às vezes que vinha aquela carência, que eu sentia aquela falta, no caso, quando tinha reunião de escola, né, que eu era louca pro meu pai ir. Mas também ele nunca se interessou em ir, que foi o que fez eu criar mais ódio ainda. Então, às vezes que eu sentia aquela carência, que eu ia até ela, que eu ficava chorando no meio de canto, ela perguntava por quê, eu falava, porque vai ter reunião na escola e o meu pai não pode ir. Aí quando ela ia me abraçar, ia, né, tentar explicar... Aí vinha aquilo na minha cabeça. Não, mas ela tem culpa. Aí eu já me retraí. E eu carreguei isso durante muito tempo. Como que você tratava a sua mãe? Indiferente. Para mim, na verdade, eu não considerava como mãe. Eu via mais como a mulher que me criava, na verdade. Não tinha aquele amor de filha por ela. A senhora sentia isso, dona Núbia? Sentia. Sentia porque quando ela se trancava no quarto, ela começava a chorar, eu ia lá perguntar, o que está acontecendo? Ela fechava a porta, jogava as coisas para pegar de mim. E teve uma vez que, 2 horas da madrugada, ela chegou ao ponto dela arrumar as coisas dela e falar assim, eu vou embora para casa do meu pai. E eu tão assim, estressada, nervosa daquilo, porque eu me perguntava, aonde que eu errei? Porque eu fiz tudo direitinho. Eu criei ela. Ela não estava com o pai dela, mas eu criei ela direitinho. E aonde que eu errei? Aí eu pegava e agredia ela com palavras. Então vai para casa do seu pai. Você dá mais valor pro seu pai do que para mim. Então era bem difícil. Quer dizer, uma machucava a outra, né? Começava a escalar o problema, né? E você com certeza sentia menos ainda vontade de amá-la, de ficar próxima dela,
por causa dessas palavras e piorava o seu comportamento. Você vê que às vezes a razão não faz muito sentido, né? Na cabeça do adulto, não faz sentido, né, a criança achar que era só sua culpa do pai não estar ali, né? Não faz sentido isso, porque não tem razão mesmo, não faz sentido. Mas na cabeça da criança, a criança não consegue raciocinar como a gente raciocina, né? Então ela acaba fixando num pensamento, numa ideia, e aquela ideia vira um fato, como você falou, não, a minha mãe é minha inimiga, porque ela está defendendo o cara que me abusou. E você, não, minha mãe, ela não manteve o casamento, por isso que eu odeio ela, é a porque razão meu pai que não tem está aqui. Pai, né? E com certeza você via as outras crianças que tinham pais e você não tinha o seu pai, enfim, e tudo ia canalizando para o ódio da sua mãe. E algo interessante aqui é que ela não ficava satisfeita com a resposta que a senhora dava para ela do porquê que o pai não estava presente, né? Simplesmente falar não deu certo não era o suficiente para ela. Então, a gente vê que em muitos casos os pais querem poupar os filhos, mas é importante ser um pouquinho mais aberto, é importante ser um pouco mais detalhado no que aconteceu. Não todos os detalhes, mas um detalhe que a criança vai chegar e falar assim, entendi, satisfez a criança. Mas nem mais e nem menos. É difícil dosar. Às vezes também não dá, porque ela vai falar, por exemplo, vamos dizer, eu não sei o que aconteceu, mas vamos dizer que não deu certo porque seu pai me traiu. A criança vai falar, ele traiu por quê? Você deixou, porque você não foi mulher. Sabe, a criança normalmente, ela tem às vezes uma ideia muito difícil. Não é uma fórmula, mas com certeza o vazio que fica na informação normalmente é preenchido por algo negativo. E a gente não pode deixar vazio na informação, porque você ficava imaginando que a culpada era ela. Não é verdade? É verdade. Eu achava assim, se ela não quer falar, então alguma coisa tem. E eu sempre pensava que, então, essa coisa errada, então foi da parte dela. Porque por que ela não quer falar? Só para esclarecer, já falou para ela? Já contou? Falei. Agora já sabe. Só já sabe. Ele não ser presente na sua vida já devia dizer muito para você, né? Mas, infelizmente, a criança não consegue ter esse entendimento, né? Exato. Mas, quer dizer, hoje você já entende, você não tem mais esse sentimento com a sua mãe? Não. Conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e eu comecei a ver que não é só eu que não tenho pai. Muitas outras crianças não tinham pai e viviam bem. E eu comecei a olhar as qualidades dela. Eu comecei a pensar, poxa, eu não tenho pai, mas ela me cria sozinha, ela faz tudo para me dar o melhor. E eu comecei a olhar as qualidades dela. Então foi uma das coisas que me fez mudar também. Ok. E ajudou a mudar também o seu conceito da situação quando ela explicou para você a verdadeira razão por que o seu pai não estava presente? Muito. Ajudou bastante? Pelo motivo, aí esclareceu minhas dúvidas. E você entendeu bem o lado dela e o lado do seu pai também? Não ficou com raiva dele, não? Mesmo assim? Não, raiva não, mas eu entendi o lado dela e eu vi que ela tinha razão, né? Que realmente não tinha como. E realmente, as atitudes dele comigo mesmo mostrava como eu posso dizer. Eu ficava pensando, poxa, se ele foi assim comigo, imagine, né, com a minha mãe. Então, foi abrindo meus olhos. Ele mesmo, as atitudes dele foi mostrando que minha mãe estava certa. Ok. Bom, hoje vocês estão bem? São amigas? Somos amigas. Conversa, às vezes eu sinto a idade dela, de tanto que a gente conversa. Que legal. E é engraçado, Renato, que na minha infância eu também tive raiva da minha mãe, devido à separação. Isso é muito comum. Separação dos meus pais. É muito comum, porque a raiva é um sinal de que alguma coisa está errada. É como a dor. A dor dá um sinal no corpo, tem algum problema com o corpo. A raiva é um sinal na alma que alguma coisa está errada, não está de acordo com o nosso gosto. Então, a gente tem que saber usar a raiva. A raiva não é ruim se você souber usá-la, como a dor não é ruim. Imagina se a gente não sentisse dor, né? A gente ia sair por aí com os membros caindo aos pedaços depois de ter ferido a perna e nunca vai tratar, porque não sente dor. Então, a raiva é algo bom se você souber usar.
Então hoje vocês aproveitaram o que aconteceu e são as melhores amigas, né? Com certeza. Renato, Ok, uma parabéns. situação muito comum, no caso, por exemplo, a Tainá, ela tinha raiva da mãe, né? Mas uma situação muito comum é se ela tivesse raiva do pai, por exemplo. Né, que eu vejo que é uma situação muito comum entre os jovens que têm pais separados. Eu não cheguei a ter raiva do meu pai, mas eu tinha muita mágoa dele. Né? E às vezes é um sentimento que aprisiona o jovem também, né? Que ele não sabe como sair disso. Né? Como a Tainá não soube sair da raiva, eu um dia também não soube sair da mágoa. As pessoas têm que entender que a raiva, ela faz mal. Assim, eu sei que ela dá para usar para o bem, né? Você, quando ela não é processada corretamente. Que raiva, eu engordei 3 quilos, agora mesmo que eu vou para academia, né? Essa sim, né? Que você faz alguma coisa, mas muita gente usa a raiva para se prejudicar mesmo. A Priscila tentou se matar, né? Ela tentou se matar. Quer dizer, então a gente tem que, as pessoas têm que aprender a usar a raiva. Exato, usar do lado bom. E nós fazemos isso ao ensinar nas palestras da transformação total de pais e filhos, como você pode mudar a raiva em uma energia positiva para mudar a sua situação. Nós vamos falar agora pelo Skype com Elden, que esteve ontem na nossa palestra. Tudo bem, Elden? Tudo bem, Renato. Tudo Olá. bem, Cris? Oi, Tudo bem? oi. Você esteve ontem com a gente, foi a primeira vez ou já vem normalmente? Não, já vem de uns bom tempo já. E o que tem sido a palestra para você? Tem sido fundamental. Ela tem me ajudado muito a compreender e a entender aonde eu errava na minha vida. Eu era uma pessoa totalmente arrogante, rancorosa, guardava ódio dentro do meu coração e a palestra ela tem me ajudado muito a edificar o meu coração e mostrar um caminho totalmente o contrário. Você está em um relacionamento atualmente ou não? Sim, estou. Eu conheci uma pessoa na terapia do amor. Ah, é? Conheci uma pessoa... Sim. Eu conheci ela através da terapia e nós estamos frequentando a terapia. Até então, a palestra tem nos ajudado muito até nesse relacionamento também. Porque muitas das vezes entrou algumas discussões entre nós e geralmente quando a gente falava alguma coisa um para o outro, chegávamos na palestra e a palestra, o que era ouvido ali na palestra, fazia com que a gente colocasse em prática, porque a gente viu os nossos erros e quando chegava ali a palestra a qual o senhor ministrava lá, falava exatamente o que a gente tinha passado. Agora, Elden, há um certo estigma entre homens com respeito a buscar ajuda para esta área da vida. O homem normalmente não quer vir assistir uma palestra sobre relacionamento, sobre amor. No seu caso, o que você diria para os homens assistindo? Qual o valor dessas palestras que eles vão achar? Bom, eu vou falar um pouco de mim a respeito para que os homens também entendam, né? Eu era uma pessoa assim que eu não parava com mulher nenhuma. Geralmente eu tinha um relacionamento e depois já pulava para outro. E através da palestra eu entendi que eu estava totalmente errado. Que a vida que eu tive, que nem hoje eu estou com 36 anos. Eu poderia estar casado há muito tempo atrás, ter encontrado uma pessoa, ter dado certo se eu fizesse da maneira correta. Mas como eu não fiz da maneira correta, eu atrasei muito minha vida lá atrás. E paguei um alto preço. E quando eu comecei a fazer a palestra, eu comecei a entender essas coisas. Comecei a entender que eu tinha que fazer da maneira correta. Que existia uma regra para mim conseguir o caminho da felicidade. E foi através da palestra que eu consegui entender isso. Foi através da palestra... Você ganhou tempo, né? Você salvou tempo na sua vida, né? Você está ganhando tempo, né? Sim, agora estou ganhando tempo. Muito obrigado, Elden, pela sua participação. A gente está encerrando aqui. Desculpe, tem que encerrar a nossa conversa, porque o tempo é curto. Mas muito obrigado e a gente se vê novamente na próxima quinta, tá bom? Tudo bem. Tchau, um abraço. Então, para os alunos assistindo, resumindo, nós estamos falando de 2 trabalhos que nós fazemos aqui. O Elden acabou de falar da palestra que ele participa às quintas-feiras na Terapia do Amor, às 20 horas. É a palestra para casais e solteiros, tema relacionamentos, amor inteligente, ok? E a palestra da transformação total de pais e filhos, que você vê aqui, todos os domingos às 18 horas. Para pais, para filhos,
também com a cura dos vícios, o tratamento da cura dos vícios. Todos vocês são bem-vindos para participar. E as palestras são gratuitas. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Muito obrigado a todos vocês, todas. Tá bom? Raquel, obrigado. E nós voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.